Fala, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui hoje no Biotalks. Estamos inaugurando o nosso podcast. Eu sou o Dr. Ricardo Garcia, para quem não me conhece. Sou médico, nutrólogo, médico do esporte. Trabalho com emagrecimento e performance. Estou aqui com os meus sócios, com os meus parceiros de jornada. Luiz Gabriel, Dr. André Simas. Se apresenta aí, filhão. Meu nome é Luiz, sou treinador, né? Sou formado em bacharel por educação física. Apaixonado, completamente apaixonado por musculação. Desde os 16 anos aí eu já tinha decidido que eu queria fazer isso na minha vida. E hoje o meu foco total é dentro da consultoria online, poder trazer mudança no estilo de vida das pessoas, tanto com emagrecimento quanto com hipertrofia. E atualmente me consagrei atleta. E o cara que me levou para isso aí foi o Dr. Campeão overall. Campeão overall, diga-se de passagem, né? Não foi qualquer. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um, né? É padrão da firma. Padrão ouro. Padrão ouro. Bom, galera, eu sou o Dr. André Simas, né? Atualmente atuo como nutricionista no consultório, né? Na clínica do Dr. Ricardo Garcia. Também sou educador físico, trabalhei 16 anos como personal trainer. Fui fisiculturista por quase 15 anos, né? E foi daí que surgiu a minha paixão pela nutrição, né? Eu já ali trabalhava com treinamento, performance, mas essa vivência no fisiculturismo me trouxe, né, essa paixão pela nutrição, né? Essa magia que é a transformação do corpo e da saúde através da alimentação. Hoje atuo lá como coach também, né, em fisiculturismo, como o Luiz Gabriel aqui mencionou, né, meu atleta, campeão. Temos outros atletas também de outras modalidades, né, mas a gente sabe aí que o fisiculturismo é uma coisa que toma um grande espaço no nosso coração, né? Exatamente. E por que do Biotalks, né? Esse processo da preparação do Luiz Gabriel trouxe essa ideia pra gente. E como lá no consultório, tanto eu quanto o André, nós temos muitos anos de estrada já, atuando na área do emagrecimento, na área da hipertrofia, performance esportiva, performance diária no dia a dia. Aquela senhorinha sarcopênica, né, que não consegue subir no ônibus, pegar uma sacola, a gente também atua melhorando a qualidade de vida desse tipo de paciente, reposição hormonal, menopausa, reposição de testosterona. E aí com a entrada do Luiz Gabriel lá no Centro de Performance Humana, a gente teve uma ideia de proliferar o conhecimento, porque o conhecimento dessa área gera uma economia de recursos no tratamento de uma doença posterior que pode vir da obesidade, pode vir da sarcopenia, e esse conhecimento ele vai gerar qualidade na sua vida. Não é só o conhecimento que a gente tem para o consultório, a gente tem que espalhar a boa nova e trazer qualidade de vida a todo mundo. Então o Biotalks ele segue essa ideia de passar para frente tudo que a gente sabe, baseado não só no que a gente estuda, na nossa atualização, como também mostrar para o mundo que é possível. Vocês vão entender aí que ao longo dos episódios nós temos várias histórias de sucesso, vários cases de sucesso, em que nós temos pacientes que de obesos, mórbidos inclusive, viraram campeões estaduais de alguns esportes. Temos pessoas que perderam aí 70 quilos num processo de 1 ano de emagrecimento. Então isso tudo é para a gente mostrar que é possível e para a gente ajudar você a chegar lá, a buscar a sua nova versão. Eu por exemplo, né, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou um ex-obeso. Eu, em 2015, eu estava obeso, com a pressão alta, com glicose alta, colesterol alto, e eu tinha somente os bracinhos fincados na barriga. Eu era o senhor cabeça de batata. As perninhas fininhas, com 2 palitinhos, e os bracinhos fincados na barriga. Baixíssima massa muscular, sarcopênico, eu tinha obesidade sarcopênica, e em 2015 eu me via numa situação que eu tenho uma família com vários problemas metabólicos, diabéticos, infartados, dislipidêmicos. Eu me via na situação que eu estava seguindo o caminho da minha família. O meu irmão, por exemplo, aos 33 anos teve que operar bariátrica, porque ele era um obeso, diabético e hipertenso de difícil controle. Em 2015, eu fiz meu processo de emagrecimento e foi aí que eu me voltei para essa área.
A minha área de origem é anestesia. Ainda trabalho com anestesia, mas muito menos hoje. Me dedico 90% do meu tempo à nutrologia, medicina do esporte, endocrinologia e por aí vai, entre outras coisas. E aí, eu virei a chave em 2015, não existia medicamento, não existia canetinha, não existia nada disso. Entrei estudando nutrição, treinamento e então me encontrei na medicina do esporte. E na medicina do esporte, eu tive a necessidade de complementar com a nutrologia e ano passado eu terminei endocrinologia para poder melhorar o cuidado com os nossos pacientes. A obesidade é uma doença multissistêmica, uma doença complexa, e ela traz dentro dela ali um risco de resistência insulínica, de pré-diabetes, de hipogonadismo, né, que a gente chama de MOSH, que é o hipogonadismo associado à obesidade. Você tem ali alterações até tiroidianas que são associadas à obesidade. Então, o gordinho não é só estética. Aquela barriguinha de chope, aquela barriguinha dura, aquilo dali mata. Aquilo dali não é estética. A gordura visceral, ela é inflamatória e ela pode gerar transtornos vasculares, cardíacos. E aí a gente quer, com o nosso podcast, sensibilizar você e dar dicas e dar o caminho para que você melhore de vida, melhore a qualidade de vida. Passar para os nossos amigos aqui, porque senão eu tomo conta do podcast e falo tudo sozinho. Eu vou passar para eles falarem um pouco também da área de atuação deles e como eles vão contribuir nesse novo projeto e como eles contribuem lá com o CPH. Vamos lá, Luiz. Fala aí você. Assim como a história do Dr. Ricardo, eu também comecei porque eu me sentia mal. Então, só que você era um grilo. Só que eu era um grilo. Eu era muito magro, muito magro. E assim, eu precisava mudar. E a primeira coisa que a gente pensa é, vou pra academia. Meu pai me colocou na academia, eu comecei, só que eu arrepio de falar porque eu lembro que aos 15 anos eu já decidi que eu ia treinar as pessoas. E eu falei assim, cara, isso daqui é minha paixão, eu vou fazer e vou crescer aqui. Passou um ano, eu comecei a gostar do fisiculturismo. Na época, Kai Greene e Phil Heath. Então Sim, foi uma das melhores, né? épocas do fisiculturismo. Disputa lendária, né? E eu falei assim, vou ser fisiculturista. Quem que eu procurei? André. Foi. Então, há 16 anos, então há 12 anos atrás, que verdade. foi quando eu te conheci, né? 11, 12 anos. É verdade. E acabou que as coisas não foram como eu imaginava. O fisiculturismo é um esporte muito complexo. Você precisa todo de uma estrutura, não só... Você precisa ter um mental muito forte. Sim. Eu era um garoto, né? Sim, jovem. Então, as coisas têm que acontecer quando tem que acontecer. Enfim, comecei a faculdade, me apaixonei pelo esporte, continuei a faculdade. Hoje, eu tenho pós-graduação, estou fazendo pós-graduação em biomecânica. E agora que eu ganhei o campeonato, né? Eu pude ter a oportunidade de iniciar em bodybuilding coach, que é assim... por paixão mesmo, para poder aprender, para poder entender. Eu já fiz também, excelente. Muito boa fala. Muito boa, pai. Recomendo. Eu já fiz, recomendo. Assim, por paixão fazendo, são 3 anos aí, 3 anos e um pouco mais de um mês de formado, já foram quase 500 alunos, graças a Deus. Graças a Deus. A galera se adapta muito ao meu estilo de passar o treinamento, de abraçar a pessoa, porque... acho que é uma das coisas que uniu muito a gente aqui. Sim, exatamente. Porque a gente não tá ali só para entregar alguma coisa. Assim como vai ser a mesma coisa com o podcast. A gente não tá ali para te entregar uma ficha de treino, uma dieta montada, um protocolo, algo do tipo. A gente abraça, e foi o que me fez querer ser fisiculturista novamente, foi justamente levar um atleta e ver a maneira como os dois abraçaram o meu atleta para poder levar ele ao palco da melhor forma possível, com a melhor saúde possível. Então, assim, eu acredito que isso uniu a gente. Sim. E não é diferente na minha profissão. Sim. Assim como também hoje o meu coach, André, também faz comigo também. Sim. Não é só aquele, faz isso daqui. Não, tem todo um trabalho. Então, assim, vou deixar para você falar também, André, porque eu sou igual o Ricardo. Nós três, né? Se deixar, os três falam bastante. Eu né? só quero fazer um adendo. Você tava falando agora da cabeça, né? Do mental. E você é o jovem da turma. Você é o garoto da turma. É o nosso mascote. Só que, assim, você sabe disso, não é segredo. Desde a nossa primeira consulta, nosso primeiro contato, eu falei, esse menino tem uma cabeça diferente. Sim. Então, se ele tá aqui hoje com a gente, é porque ele tem a mente preparada. É verdade. E porque o Luiz, ele abraça os pacientes. Nossos pacientes, nossos alunos,
eles não são somente mais um. Sim. Eles têm história, eles Sim. têm família, eles têm problemas, eles têm o nosso apoio em todo o processo. Quem é nosso paciente, quem é aluno do Luiz sabe disso. E agora a gente vai tentar passar para vocês essa maneira de trabalhar, essa visão. Eu costumo dizer, o profissional de saúde, o médico que não cuida, muda de profissão. Nós servimos para cuidar. Então, se a gente não puder cuidar, não puder dar atenção ao paciente, eu como médico, desde da faculdade, a ideia que a gente tem do médico é que a gente deixa a nossa família, a gente deixa tudo para cuidar da família dos outros e dos outros. Eu passei 14 anos sem Natal e sem Ano Novo de plantão. Sim. Então, assim, tem 3 anos que eu consegui passar Natal e Ano Novo com a minha família. Então, passei esse tempo todo me dedicando à sua família, me dedicando a você. E os meus entes queridos têm que entender que essa é a minha vocação. Inclusive, é assim que a gente trabalha. É por isso que o Luiz Gabriel está aqui, por isso que o André está aqui, porque a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar com relação a você, com relação ao aluno, ou atleta, ou paciente, é assim. É abraçar, é dar suporte, é ter uma visão integral. O pessoal fala que eu faço medicina integrativa, mas não é medicina integrativa. É medicina integral. Sim. O indivíduo ele é um todo complexo. Ele não é somente um órgão, um sistema. E a gente também apoia e leva até a história pessoal dos pacientes, dos atletas, dos alunos, para dentro do nosso serviço. Sim. Porque não adianta separar a fisiologia da psicologia. Porque a psicologia, ela estraga qualquer serviço que a gente preste ou que a gente tenta orientar o paciente a fazer. Nossas prescrições são 10% do processo. Sim. 90% do processo está aqui, na mente do paciente ou do aluno. Porque o limitante é esse. Sim. Se o aluno ou o paciente vai lá e faz o que tem que ser feito, o resultado é garantido. Sim. Porque nós temos experiência, nós temos formação, Sim. nós fizemos em nós mesmos. O Certo. Luiz estava falando do treinamento. Eu também, apesar de médico, eu não sou educador físico igual os parceiros aqui, mas eu também tenho 25 anos de treino. Sim. Eu comecei a treinar em 2000, tinha 16 anos, me quebrei todo, fiz um monte de merda, até eu aprender. E por isso que eu estudo treinamento há muito tempo. Porque eu também aprendi estudando, tanto nutrição quanto treinamento. E hoje, graças a Deus, eu tenho excelentes profissionais comigo. E eu vou passar a bola para o Dr. André Simons, que era meu coach antes de trabalhar comigo. É verdade. Já foi meu coach também. E você já era meu médico também antes de trabalhar junto. Desde 2020. Desde 2020. Isso aí. Cara, e é isso, né? Porque é o que o Ricardo tá falando, isso é muito interessante, né? Que o Luiz também falou. Porque, cara, a gente, né? Eu vim da nutrição esportiva, né? Por conta já da minha vivência com fisiculturismo. Só que foi muito bacana, né? Eu tô aí completando 2 anos, né? Que eu trabalho com o Ricardo, lá na CPH. E foi uma virada de chave também na minha carreira, em termos dessa mudança mesmo, da linha, né? Hoje, né, com o Ricardo lá, eu passei a trabalhar com nutrição clínica, né? Então, isso também me trouxe uma outra perspectiva sobre o paciente, né? E como você falou, cara, você sempre fala isso comigo, se a gente não puder cuidar, para que a gente serve? Né? Então, hoje, ter esse resultado, ver o paciente mudando de vida, trazendo qualidade para a tua vida, para a tua casa, família, porque isso acaba envolvendo todo mundo, isso não se trata só do paciente. Quando ele começa um tratamento e se envolve todo o ambiente onde ele vive, né? Então, trazer esse resgate da saúde, isso para a gente é muito gratificante, é tão gratificante quanto levantar um troféu. Sim. Porque cada um tem a sua superação. Tem um atleta que ele vai ter a sua superação no palco, onde ele está se provando, onde ele está se testando, e tem um indivíduo comum que está ali no dia a dia, que ele tem a aprovação de estar numa confraternização da sua casa e de repente ele ter que ter disciplina porque ele está num tratamento, ele está buscando saúde, no trabalho, no cotidiano, que a gente sabe que é muito difícil, né? Hoje a gente vive aí uma era onde está todo mundo muito acelerado, com muitos afazeres. Então, você precisa de uma certa organização, né, para a sua rotina. Então, a gente sabe que não é fácil, né? Então, como o Ricardo falou, 90% está aqui, né? Então, quando a gente consegue dominar isso, o sucesso é garantido.
né? Então, essa nossa união aqui, de fato, é para trazer o melhor para o paciente, o melhor para vocês em termos de conteúdo, né, de conhecimento. Perfeito. Porque hoje a gente sabe também que tem muita coisa sendo disseminada e é difícil filtrar tudo que está sendo jogado aí na internet para você, e muitas das vezes é um conhecimento raso. Uma pessoa que não tem uma prática, não tem vivência, né? A gente aqui, graças a Deus, os três têm uma a vivência gente muito boa. pode falar de vivência, porque todos aqui, né, somos praticantes de musculação há muitos anos, temos a vivência prática, né? A gente não é da teoria. Eu lembro que Valdemar Guimarães falava isso, né? Teoria sem prática é mera especulação. Então a gente... Professor Valdemar Guimarães. A gente tem as antigas. Isso é a raiz. Então, assim, a gente não especula o que a gente faz. A gente tem a prática, a base. Então, e a gente quer trazer isso para você. Né? Estendendo um pouquinho mais aqui. Isso foi um divisor de águas quando eu fui trabalhar com nutrição. Porque como eu vim do fisiculturismo, o que eu pensei? Cara, como é que eu vou tratar o meu paciente? Eu vou ser o nutricionista se vira, ou eu vou abraçar o paciente, tentar ajudá-lo o máximo possível na sua caminhada, tendo empatia, né, com o mesmo. Porque a gente sabe que essa mentalidade, muitos poucos pacientes têm, né? Como o Ricardo falou do Gabriel, uma mente diferenciada, isso é muito raro. Então a gente tem que ter todo um trato para acompanhar o paciente para que ele consiga, para que ele rompa as barreiras que estão aqui, ó, dentro da mente dele. Muito mais até do que o cotidiano dele. Então, mas para você poder fazer isso, você tem que ter passado pelo processo. Você não pode falar de algo que você desconhece. Então, graças a Deus, assim, a gente tem essa base para falar para vocês, porque todos aqui praticam e experimentaram o que a gente vai estar aqui entregando para vocês nesses dias. Né? Inclusive, essa semana eu fui parado na academia. Me perguntaram se eu era atleta de vocês dois. Eu não lembro agora o nome do rapaz. E aí eu virei e falei assim, pô, sou tal. Eu só tive confiança de fazer com eles. Ele virou pra mim e falou assim, eles são muito bons, né? São quase psicólogos comigo. Eu vou pegar o nome dele, porque eu encontro com ele volta e meia, mas ele nunca tinha me parado assim. Mas eu vou pegar o nome dele para poder trazer para vocês. É porque eu não tinha encontrado com vocês para falar ainda. Mas ele parou e falou assim, rapaz, André ficou conversando comigo, várias coisas. Eu falei assim, é verdade, eu tenho que fazer mesmo. Sei lá o que. E o rapaz forte, assim, dá pra ver que ele tá fazendo, sabe? Uhum. Então, assim, você falou isso daí, essa semana eu fui parado. Essa semana que eu retornei, eu fui parado. Feedback, né? Para ouvir sobre vocês. Eu tava até para falar com vocês isso, mas a gente se encontrou agora e você sabe que é uma coisa bem interessante, né? Da união dos três, né? E a gente viu isso muito no consultório, né? Depois que o André começou a trabalhar comigo, o resultado do consultório melhorou muito. Sim. Porque o André em si, toda vez que você faz post, até que ele não bota a música, eu coloco lá, respeita a minha história. É verdade. Porque eu conheci o André através do fisiculturismo, no Arnold que ele competiu, que foi feita uma reportagem no Voz da Serra, e eu era anestesista na Unimed, um grilo de 58 quilos na época, treinava e tal, mas assim, eu era carbofóbico, eu tinha feito meu processo de emagrecimento, sim. A cabeça pirou. Foi o que a gente falou da cabeça. Eu fiquei 5 anos carbofóbico, fiquei 5 anos de baixa caloria, até uma vez uma paciente falou comigo assim, você passa dieta restrita porque você nunca fez. Eu falei, ui, eu nunca fiz. Como assim, né? Não faço, né? Você não tem noção, e assim, eu passei 3 meses de dieta restrita pra ela, eu fiquei 5 anos em dieta restrita. Eu saí dos meus 28% de gordura, que é inimaginável para um homem, 28% na prega. Na prega, na prega. Alto pra caramba. Alto pra caramba, que era 28% de gordura na prega. Eu tinha 115 centímetros de circunferência abdominal. E eu caí para 80 centímetros de circunferência abdominal. E caí de 28% para 12% em um ano. Isso com dieta e treino. E calma aí, sendo médico. Sendo médico. Que não treinava, porque isso é importante. Pior, sendo anestesista. Sendo anestesista. Exatamente, não é qualquer rotina, né? Verdade. Eu arrumei uma academia do lado da Unimed. Eu trabalhava basicamente 90% do tempo na Unimed. A Universo Fitness aqui lá em... Eu me lembro. Lá na Chácara Paraíso. Uhum. Do lado da Unimed. Suspendeu uma cirurgia, eu vou lá fazer um cardio. É o que Suspendeu uma cirurgia, eu vou lá treinar a perna. Suspendeu uma cirurgia, eu vou fazer spinning.
Então, nessa batida, eu treinava 6 vezes por semana. Eu corria 8 km dia sim, dia não, fazia spinning dia sim, dia não. E treinava musculação todo dia. 6 vezes na semana. E aí, nesse processo, eu carregava 7 refeições debaixo do braço. Para cima, para baixo. Para cima e para baixo. Porque eu não tinha horário, não tinha nada. Eu chegava em casa às 11 Sim. e chegava no hospital às 7 da manhã. Todo dia. De segunda a sábado. Trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite, o dia que eu não estava de plantão. Sim. Então, assim, esse processo foi um processo sem medicamento, não existia esses medicamentos milagrosos que existem hoje na época. E eu estava falando do André da questão da história, porque depois que o André entrou no consultório, entrou na clínica, a gente conseguiu virar a cabeça de muito mais pessoas. Sim. Porque ele bem sabe disso, eu tenho pacientes que antes dele trabalhar comigo, mostrava a foto dele, eu quero ficar igual esse cara aqui. Eu quero ficar igual o André. O exemplo, né? Arrasta, né? O exemplo arrasta totalmente. Então, teve paciente minha, de anos, que eu não consegui fazer o processo com ela, que não virava. O André virou a chave da cabeça dela. E aí, hoje, ela tá num físico invejável para qualquer um. O André sabe muito bem quem é essa história. Sim. Essa história é uma história muito impactante da clínica. E, do mesma maneira, nós três juntos, eu não consegui virar a cabeça do paciente, você consegue, o André consegue. Perfeito. Então, a abordagem que cada um tem vai fazer com que a maior parte das pessoas façam adesão ao processo. Verdade. Porque eu falo de uma maneira, o André fala de outra, o Luiz fala de outra, e cada um vai se impactar e vai se tocar com uma maneira de trabalho, uma maneira de se expressar, uma maneira de falar. E isso aí, pasmem, é mais importante do que qualquer prescrição. É verdade. Eu deixo o marketing da minha clínica, a empresa que faz o marketing, fica desorientada comigo. Porque eles ficam perguntando, qual o protocolo? Eu falei, protocolo de quê? Não é uma receita Protocolo de boa, emagrecimento. Né? Eu falei, qual é o paciente? Não sei. Sim. Então, a sua individualidade biológica, psicológica, isso tudo tem que ser levado em conta. Sim. Quem é meu paciente sabe. Eu, na consulta, eu coloco lá os fenótipos de obesidade. Filhinho, vem cá. Vamos escolher um remédio para você. Não é canetinha para todo mundo. Não é Ozempic, não é Tirzepatida, não é Mounjaro para todo mundo. Não tem como ser. A gente tem paciente ali no consultório que, pura e simplesmente, um comprimidinho de topiramato à noite tirou a compulsão dela, voou. Perfeito. Brilhou, exatamente. E para que Tirzepatida? Para que... Não estou falando mal das drogas, eu amo. Sim. Amo, eu sou médico, médico trabalha com droga. Então, assim, eu amo os remédios. E alguns remédios, como o Mounjaro, viraram a história da obesidade. Sim. O Ozempic virou em 2020 a história da obesidade, quando foi aprovado pelo FDA. E hoje, o Mounjaro, que entrou no Brasil em maio, mudou por completo a história da progressão da obesidade. Só que isso é um assunto para um outro episódio, né? A questão do Mounjaro, das drogas anti-obesidade, elas estão gerando, hoje, além de melhoria de qualidade de vida, uma guerra comercial. Sim. Da fabricante do Mounjaro com as manipulações, com as pessoas que importam isso de modo inadequado do Paraguai. Está envolvendo Polícia Federal, até Interpol, se bobear, está envolvido nisso. Tá uma febre, né? Além de uma febre, virou guerra. E isso é muito ruim, porque quem sofre é o paciente. Por que eu estou falando isso? Essa semana teve uma operação, não sei se vocês viram, o André eu sei que viu, mas você viu? Uma operação da Polícia Federal, numa manipulação regulamentada, que faz a tirzepatida dentro da norma da Anvisa, e teve uma operação da Polícia Federal como se fosse manipulação clandestina. Ela é liberada por lei desde 98, a manipulação. Em 2025 teve um marco regulatório dessa manipulação de tirzepatida, no caso dessa operação. Tem, entre outras coisas, né? Testosterona, semaglutida, tem marco regulatório. E foi considerado clandestino. Não é, gente. Pelo amor de Deus. Por quê? Sociedades médicas envolvidas com o laboratório, patrocinadas pelo laboratório, denunciaram, a Polícia Federal ficou investigando, e até então não foi achado nada fora da lei. Sim. Mas mesmo assim as sociedades médicas pediram a suspensão da manipulação. E isso é, na minha cabeça, na minha visão, isso é um grande problema de saúde pública. Porque não é suspender a manipulação. As manipulações vendem para médicos. Sim. Se o médico está prescrevendo e está fazendo o segmento, não tem problema.
O problema é você pegar uma X hepatita do Paraguai que vende, a cabeleireira vende, a loja de celular vende, entendeu? O barbeiro vende. E quem que vai cuidar? Sim. Recentemente, o odontólogo passou a ser liberada a prescrição para pneu obstrutivo do sono. Tá. E se o paciente tiver diarreia, constipação, náusea, vômito? Se o paciente tiver pancreatite? Se o paciente tiver colecistite? É o dentista que vai cuidar? Por que o nutricionista não pode? Ele que tem uma visão muito mais sistêmica do paciente do que um... Sim. Não estou falando mal do odontólogo, do dentista. Claro. Mas cada um no seu quadrado, né? Então... Você vê que teve muito dentista que nem concordou com isso também, né? Até hoje eu não vi um que concordou. Só a galera toda discordou. Porque falou exatamente disso. Quem que vai tratar? Porque uma coisa, isso é o que a gente vê todo dia no consultório, né? Você é igual o Biel. Gabriel, qualquer treino que você prescrever, você é responsável pelo treino que você está prescrevendo. Exatamente. Você tem que tratar o teu aluno. Eu, como nutricionista, sou responsável por aquilo que eu prescrevo para o meu paciente, o Ricardo, né, como médico. Então, uma coisa é você vender. Isso vai se tornar o quê? Uma comercialização. Sim. Porque o cara não tem como tratar o paciente. Ele só tem como vender. Ele vai vender uma indicação, isso é mole. Exatamente. Como Agora, o Ricardo falou. O que vem ali em conjunto, exatamente. Né? Alguém vai ter, alguém e o colateral, vai ter que tratar. Alguém vai tratar. Vender caixinha é fácil, né? Exatamente. Então, assim, aquela história. Meu amigo, meu colega, tá usando Tirzepatida, perdeu 52 quilos. Ficou só a cabeça, né? Virou cabeça de Monjaro, bunda de Ozempic, por aí vai, né? Isso é bom. Isso é até bom, né? A gente ter entrado até nesse assunto, porque para você, paciente, entender a importância do acompanhamento. Sim. Porque às vezes, o que acontece muito? É muito fácil, você tem um contato que você vai conseguir comprar a canetinha. Mas você, não, eu vou comprar aqui que é muito mais barato. Porque se eu for lá, eu tenho que pagar consulta, eu tenho que fazer exame de sangue. Se eu não tiver um convênio, eu vou ter que pagar esse exame de sangue. Fica muito caro, então é muito mais fácil eu ir lá comprar a canetinha. Mas e aí? Quem é que vai cuidar de você? Exatamente. É gasto. Hoje eu acho que tudo é assim. Tudo. A mentalidade, não é nem só comprar uma coisa, mas até a própria informação. Hoje a gente vive na era da informação. Então, assim, qualquer informação, a pessoa vira e fala, corta carboidrato. Vamos botar aquela antiga, corta carboidrato, vamos fazer isso. E aí, eu acho que hoje tudo está muito fácil o acesso. Não só você comprar uma canetinha, você ter isso, mas as pessoas elas não conseguem se atentar ao que é, porque acaba que isso daí convém ao profissional de verdade que estuda, elas não conseguem se atentar ao que vem junto com aquilo. Então você pode falar que uma dieta ela é muito boa, porque meu amigo perdeu 20 quilos cortando carboidrato. Só que e depois uma compulsão, alguma coisa do tipo, que vai vir controle. depois. Dieta cetogênica. Exatamente. A maior armadilha disso aí é a dieta cetogênica. Essa semana um seguidor no Instagram veio me perguntar: eu tô fazendo dieta cetogênica, perdi 12 quilos, perdi muita massa. Falei, jura, cara pálida, você perdeu massa? Sério mesmo? O que vem junto, as pessoas elas não estão preparadas para o que vem junto. E eu acho que isso é interessante, até já falando aqui do próprio podcast, ou da nossa formação, ou de como a gente lida, é interessante por quê? Porque vem uma mensagem, vem uma não só uma mensagem de algo que é bom, mas a gente consegue, não só com as vivências, mas também com tudo que a gente sabe, entender tudo que vem junto com aquilo. Igual vocês estão falando aí. A pessoa vai lá, ela comprou uma canetinha, ela começou a utilizar. Ela perdeu 50... Meu amigo perdeu 52... Mas e o que veio junto com aquilo? Então, quando você tem uma pessoa que ela entende o que vem junto, eu acho que é o conjunto perfeito. Por isso que não só tá lá na clínica, tá treinando comigo, tá fazendo a dieta com vocês, é interessante, mas também escutar isso daqui. Porque é um combo de informações, não é só um jogar ali aleatório. A gente tem um combo de informações. E essas aqui. Informações que a gente está passando aqui acaba protegendo a pessoa. Exatamente. Porque se a pessoa tiver a consciência de que o processo não é tão simples assim e que vem muita coisa relacionada, é igual uma paciente que a gente atendeu ontem. A última paciente,
não, penúltima paciente que a gente atendeu ontem. Ela virou pra mim assim, eu quero perder 17 quilos até meados de janeiro. Eu falei, oi? Foi isso Cara, mesmo. falta 6 semanas. Calma aí. Ela quer perder 17 quilos. Eu também. Ela virou pra mim assim, é possível? Eu falei, é possível. Aí eu perguntei pra ela, mas é bom pra você? Você já se perguntou se isso é o melhor pra você? Ela ficou me olhando assim, aí eu fui explicar. Aí, quem me conhece sabe que eu vou escrevendo tudo, explicando tudo. Aí fui explicar o processo de sanfona, de reganho, de perda de massa. Que isso tudo vem junto. Velocidade de perda esperada que a gente tem para cada terapia, para evitar a perda excessiva de massa muscular. E aí, no final das contas, eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui numa média de 1 quilinho por semana, que é mais fisiológico para você, que é mais ou menos uma perda esperada aí para um monjaro de 800 a 1.200 gramas por semana. Que já faria muita diferça para ela. Nossa, cara, e 1 quilo por semana é muito. É muita absurdo. Coisa, cara. Muita coisa. Quantas semanas tem um ano? Pois é. 72, né? Você perde 72 quilos no ano? Olha só. Vai sobrar o quê? Não, sim. 1 quilo por semana é absurdo. Tá boa, velho. Mas é exatamente isso. Isso daí vem do quê? De um conjunto de informações que ela recebeu. Equivocada. Sem entender o que vem em conjunto com aquilo. Porque você... É muito bonito dizer... vamos perder 17 quilos. É bonito pra caramba quando você fala assim, né? E é plausível hoje em dia fazer com as canetinhas. Eu vou ficar magrinha, vou poder botar o biquíni que eu comprei. Sim. Compra aquele biquíni lá no início do ano, tinha que perder 17 quilos desde o início do ano. Mas deixou pra agora, né? Deixou pra agora. É isso aí. Aí vai comprar... tem que usar aquele biquíni. Para usar aquele biquíni eu tenho que ter 17 quilos a menos, é minha meta. Cara, não adianta. Vai vir um monte de coisa junto. E aí em fevereiro, ela já não tá mais segurando nada. Ela já tá... Já tá insatisfeita. Já tá insatisfeita. E outra, isso se ela não parar no meio do processo porque não aguentou o que ela tá falando que ela quer e engordar 17 a mais. Né? Porque o processo da sanfona, exatamente isso. Isso. Todo um trato, cara, é uma coisa muito delicada. Sim. Quem é nosso paciente lá na clínica sabe. O paciente fala com a gente toda semana. Por quê? Igual a gente tá falando da galera medicada, cara, são ajustes finos. Então, né, o que a gente fala lá pro paciente? A medicação, ela tem que te capacitar a comer só o que está prescrito, nada mais, nada menos. Beleza, ok. Aí o paciente vai ajustando a dose, vai subindo a dose, né? Tem a dose de adaptação, né? Que o Ricardo prescreve, vai passando certinho, explica lá semana a semana. Chega um ponto, não estou conseguindo comer nada. E aí, o que faz? A gente tem o nosso direcionamento para o paciente do que fazer em relação ao ajuste da dose. Porque as doses elas não são engessadas. Não é assim a receita de bolo que a gente estava falando. Você vai fazer isso aqui por tantos meses. Não. É semana a semana. É quase uma preparação de um atleta. Então, são ajustes finos. Então, se você não tem quem te direcione para isso, cara, não vai ser o barbeiro, não vai ser a cabeleireira que te vendeu. Nada contra essas profissões, tá? A gente está falando é porque são pessoas que não são gabaritadas para trabalhar com esse tipo de fármaco. Ou seja, fármaco nenhum, na verdade, né? Sim. Então, você vai lá, compra para economizar uma consulta, um possível exame que você vai ter que fazer, e no final vai sair caro para você. Porque você vai perder a tua saúde, consequentemente você vai perder a tua estética, porque a maioria das pessoas que está buscando esse tipo de tratamento quer estética. Sim. Então a gente também não vai ser... É bom, a gente gosta, né? A gente gosta, né? Tá bonitinho. Então, só que no final você vai sair perdendo. E aí é um dinheiro que vai sair caro para você. Exatamente. E, voltando à ideia do podcast, dentro da nossa vivência, dentro da nossa capacitação, porque também veio isso, né? Na internet tem muita informação descabida. Sim. A gente estava comentando aqui antes de iniciar o podcast de profissionais que estão vendendo peptídeos que não são autorizados pelo FDA, pela Anvisa, de profissionais que estão propagando retatrutida, que ainda nem foi lançado. É um fármaco extremamente promissor. Quero eu, ano que vem, estar trabalhando com ele. Deve lançar em fevereiro, pela própria mesmo fabricante do Monjaro. E a gente está aqui para mostrar como que é a realidade dos fatos. O que é feito dentro da ciência, o que é feito dentro da possibilidade da realidade. É muito bonito, às vezes, no papel. Por exemplo, a tizepatida. Teve um trabalho agora em maio desse ano comparando semaglutida e tizepatida, o Sormalt 5. O Sormalt 5 mostrou uma perda de 20,2% de peso com a tizepatida ao longo de 54 semanas. É muito pouco.
A gente vê isso na clínica, a gente vê isso na prática. É muito pouco você perder um paciente de 100 quilos perder 20 quilos com a tirzepatida. Vai perder isso em 2 meses, se apertar a dose. Só que aí vem o que o Gabriel está falando, vem a questão de tudo que está por trás disso aí. Inclusive, isso é um assunto para um próximo episódio, né? Que a gente já está aqui antecipando, dando uns spoilers. E no próximo episódio a gente vai falar do treinamento, da dieta, da medicação. A medicação vai ficar por último, vou deixar os meninos falar, porque eu não deixo ninguém falar. Então a medicação vai ficar por último e a gente vai falar de como funciona um processo de dieta, um processo de hipertrofia e esse processo de performance diária. Né? Tanto que o lema do Centro de Performance Humana, do Dr. Ricardo Garcia, nosso querido CPH, é saúde e performance. Mas não é performance esportiva pura e simplesmente. Sim. É performance no dia a dia. É a velhinha que passa a subir uma escada, que passa a subir no ônibus. Nós temos esses exemplos lá na clínica, né? Então, para os próximos episódios, a gente vai esmiuçar o que é o treinamento em cada fase do processo, o que é dieta em cada fase do processo e como funcionam os medicamentos para a gente poder otimizar o processo. Eu costumo dizer, medicamento é a cereja do bolo. Se você não tem bolo, bota a cereja onde? Aí o sujeito usa uma canetinha, não treina, não faz dieta, não tem nutri, não tem treinador. E aí? Como que isso vai dar certo? Nunca. Não tem como dar certo. Vocês têm mais alguma coisa para colocar de adendo nessa nossa primeira apresentação? Que se estende bastante, né? É porque vocês veem, a gente gosta muito que a gente faz, né? Então, se deixar, a gente fica 2 anos falando aqui, né? Não, perfeito. Tranquilo? Acho que é isso. Então, no próximo episódio, a gente fala aí do emagrecimento, da hipertrofia, parte de treinamento com o Luiz Gabriel, parte de nutrição, Dr. André Simas, medicamento comigo, encerrando o próximo bloco. Espero vocês na próxima. Valeu! Valeu!